Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa vai ser a nossa primeira videoaula que eu estou gravando com vocês. Já mandei outros vídeos. E a nossa aula hoje vai ser de literatura, o capítulo 2 do livro didático. Literatura é uma linguagem. Nós já vimos no início com as nossas aulas presenciais, nós vimos que muitas coisas podem ser linguagem. Fotografia, música, dança, sinais de trânsito, até sinal de fumaça a gente viu que é uma linguagem. Então, a literatura, ela também é uma linguagem. Então, vamos para a nossa aula. Como é a linguagem da literatura? A essência da arte literária está na palavra. Eu mandei um vídeo para vocês em que dizia que a literatura é, sobretudo, a arte da palavra. Não só a palavra, mas, sobretudo, a arte da palavra. Ela é usada por escritores e poetas em todo o seu potencial significativo e sonoro. A palavra estabelece uma interessante relação entre um autor e seus leitores ou ouvintes. Uma importante característica da linguagem literária é o uso de figuras de linguagem. Espero que vocês tenham assistido já o vídeo que eu enviei para vocês de figuras de linguagem. Por isso que eu coloquei aquele vídeo antes, porque a gente vai perceber a importância das figuras de linguagem dentro do texto literário. Vamos lá. Tome nota. Isso é muito importante que vocês percebam essa diferença. O sentido conotativo ou o sentido figurado é aquele que as palavras e expressões adquirem um dado contexto quando o seu sentido literal é modificado. Nos textos literários, predomina o sentido conotativo, ou seja, aquele sentido que não é literal. A linguagem conotativa é característica de texto com função estética, ou seja, que explora diferentes recursos linguísticos e estilísticos para produzir um efeito artístico. Olha, a gente usa muitas expressões, por exemplo, pisar na bola. Pisar na bola não é eu colocar o meu pé em cima da bola. Pisar na bola, a gente diz de alguém que fez alguma coisa errada. Isso é um sentido conotativo da frase pisar na bola. Em textos não literários, eu também já mandei um vídeo para vocês que tem a diferença do texto literário e do não literário. Em textos não literários, o que predomina é o sentido denotativo, ou seja, o literal, o verdadeiro sentido da palavra. Dizemos que uma palavra foi utilizada em sentido literal quando é tomada em seu significado básico, que pode ser aprendido sem a ajuda do contexto. A linguagem denotativa é típico de textos com função utilitária, ou seja, que tem como finalidade predominante satisfazer alguma necessidade específica, como informar, argumentar, convencer e etc. Olha aqui, ó. Este ano eu vou começar com o pé direito. Significa que eu quero começar esse ano bem. Não é eu colocar o meu pé direito em algum lugar. Né? Um exemplo aqui de uma tirinha que apareceu no Enem. Rede social aqui em casa é outra coisa. Rede social são as redes de comunicação. Né? Só que na casa dessa pessoa, como eles não têm muita intimidade com as tecnologias, a rede social na casa dele é para encher de criança, né? Para colocar as crianças dentro. Então, aqui nós temos o sentido conotativo de começar o ano com o pé direito e o sentido denotativo de rede social. O trabalho com o sentido conotativo ou figurado é uma característica essencial da linguagem literária. Ao ler um romance, ou um poema, ou ouvir uma história, o leitor ou ouvinte precisa reconhecer o significado das palavras e reconstruir os mundos ficcionais que eles descrevem.
ele desempenha um papel ativo, já que também cria em sua imaginação mundos ficcionais correspondentes àqueles propostos nos textos ou vive na fantasia experiências semelhantes às descritas. Quem não já sentiu medo? Quem não já sentiu alegria? Quem não ficou feliz lendo uma bela história? Quando as palavras assumem no texto literário diferentes significados, dizemos que ocorre um processo de plurissignificação. A palavra já está dizendo, né? Pluri, vários. Significação, significado. Então, muitos significados. O uso literário das palavras promove a multiplicação de sentidos e assim permite que o texto sofra diferentes leituras e interpretações. O uso conotativo da linguagem faz com que as palavras, ao aparecerem em contextos inesperados ou imprevisíveis, ganhem novos significados e produzam interessantes efeitos de sentido. Olha aqui um exemplo de plurissignificado. Esse texto, profundamente. Quando tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Observem aqui que a palavra dormir ou adormecer, ela tem plurissignificado. No primeiro sentido, quando ele diz que não pôde ver o fim da festa de São João, porque adormeci, ele realmente foi deitar e foi dormir. Lá no final, na última estrofe, quando ele diz assim que estão todos dormindo, ele não vê mais essas pessoas, o avô, a avó, o Totônio Rodrigues, a Tomásia, a Rosa. Quando ele diz que eles estão dormindo profundamente, não é mais o sentido literal, não é mais o sentido denotativo. Aqui ele está usando a palavra no sentido, não é no sentido denotativo. Denotativo é lá em cima quando ele diz que dormiu. Aqui embaixo ele já está usando o sentido conotativo. Ele está querendo dizer que essas pessoas dormiram sono profundo. E nesse sentido aqui ele está usando eufemismo para dizer que essas pessoas morreram. Recursos da linguagem literária. O poder das imagens. Não são só as palavras que têm poder dentro da literatura. As imagens também. E as palavras, às vezes, ela pode ter função da imagem. O poder de sugestão do texto literário depende da capacidade do escritor escolher as palavras que podem desenhar para seus leitores uma série de imagens. Por meio do reconhecimento e da reelaboração dessas imagens, o leitor constrói na sua imaginação uma representação dos mundos ficcionais apresentados no texto. Olha, tem escritores que criam um mundo inteiro, criam um universo completamente diferente. A gente tem histórias, tem filmes em que elas se passam em outro mundo, em outro planeta. Então, eles criam um outro universo, né? Criam uma outra ficção para que as histórias aconteçam. Comparações. A concretização das emoções. No vídeo que eu mandei para vocês, que trata da figura de linguagem, nós temos a comparação e nós temos a metáfora. Elas são figuras de linguagem muito parecidas. A comparação, ela vai usar um elemento comparativo. Um como, um igual, do mesmo que. Vai ter um elementozinho comparativo. As comparações são um importante recurso do texto literário. Por meio delas, os escritores procuram traduzir certas emoções, certos modos de ver e sentir. O poema de João Paulo Paes, que a gente vai ver a seguir, ilustra como o poder da linguagem de promover aproximações e explicitar semelhanças torna possível definir um sentimento tão complexo como o amor. Vamos ver como é que o João Paulo Paes faz essa comparação.
Madrigal. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Observe aí a comparação. Ele usa o elemento comparativo aqui. Ele usa o como, o elementozinho comparativo. Por isso que a gente diz que é uma comparação. Observe que ele compara o amor dele como água e pão. É uma coisa essencial ao ser humano, muito simples, né? Ele não colocou que é doce, que é manjar, que é uma coisa muito gostosa, que é uma torta de morango deliciosa. Ele colocou uma coisa simples, uma coisa que a pessoa não consegue sobreviver sem ele, que é o pão e a água. E mais simples ainda, o céu refletido nas pupilas de um cão. É aquele olhinho, aquela partezinha clara do olho do cão, o céu refletido é igual ao amor dele. Olha como ele fez essa comparação bem interessante do amor dele com essas duas figuras. O efeito das comparações na construção do sentido do poema é claro. São elas que nos ajudam a identificar duas características definidoras do amor. O fato de ele atuar como um alimento, que mantém vivos os amantes, e também como uma força transformadora, que promove uma certa superação da dimensão pessoal em direção à universalidade. Quando ele fala do reflexo do céu nas pupilas do cão. Observe. O eu lírico, o eu poético, o sujeito lírico, o sujeito poético ou o eu poemático é o eu que fala na poesia. Não é o autor da poesia, é a pessoa que se expressa na poesia. Aqui nessa poesia do João Paulo Paes, alguém está se expressando para a Dora. O eu poético está conversando com a Dora. O João Paulo Paes é o autor do poema. E o eu poético é uma pessoa que está se expressando para a Dora. É homem? É mulher? Não tem como a gente saber. Algumas vezes a gente consegue saber. Mas dessa vez não dá para saber se é homem ou se é mulher. Vamos lá. A metáfora. A metáfora que eu falei para vocês que é uma espécie de comparação, só que não tem mais os elementos comparativos. Não tem o como, não tem igual, não tem o da mesma forma aqui, tá? As metáforas são comparações, mas não utilizam o elemento comparativo. Metáforas, a afirmação das semelhanças inusitadas. Um outro recurso linguístico que explora as possibilidades criativas da linguagem são as metáforas. Em grego, o termo metáfora significa mudança ou transposição. Na origem das metáforas, portanto, existe um processo de substituição. Aproxima-se dois elementos que, em um contexto específico, guardam alguma relação de semelhança, transferindo-se para um deles característica do outro. Quando eu digo assim, meu amor é como fogo, meu amor é como um fogo, eu estou fazendo uma comparação. Mas se eu disser que meu amor é um fogo, eu não estou comparando mais, eu estou fazendo uma metáfora. Todas as características do fogo, de ser quente, de ser destruidora, de ser avassaladora, todas as características do fogo eu estou transferindo para o amor. Esse assunto, ele está abordado lá no livro didático, no capítulo 2, nas páginas 18 a 21. Vocês vão fazer a atividade que tem lá na página 22 e você vai mandar a foto ou no e-mail ou no meu privado do WhatsApp, ok?